Boa noite aí novamente a todos e todas. Meu nome é Varlindo Nascimento, sou militante aqui em Recife, trabalhador metroviário, sindicalista, já fui dirigente aí do Sindicato Metroviário. E essa iniciativa aqui que a gente está tendo hoje faz parte de uma das ações que um grupo de trabalho já vem desenvolvendo há algum tempo, desde antes da pandemia, né? Principalmente os companheiros Renato, Alessandra, Salomão, Neil. Se eu estiver esquecendo de alguém aí, por favor, me lembrem. Mas esse pessoal aí já vem desde antes da pandemia, desde do final do ano passado, trabalhando num projeto de reativar um programa, um projeto de formação dentro da articulação de esquerda, uma coisa mais consistente, né, mais constante, não apenas tipo, vamos fazer uma formação aqui, vamos marcar uma formação para daqui a um mês, uma semana, fazer e aquilo ficar por aquilo mesmo, né? E o objetivo realmente é transformar isso numa coisa mais rotineira, mais corriqueira, para entrar no nosso cotidiano também esse processo formativo. Infelizmente, a questão da pandemia acabou retardando com que isso tivesse sido feito antes e de outra forma, né, presencialmente. Mas aí a gente sentou de novo, conversou e estamos fazendo essa tentativa aqui, esse projeto piloto, essa primeira videoconferência aqui formativa, né? Essa atividade formativa via videoconferência que a gente objetiva ter outros encontros desse, né? Com mais qualidade, até porque também a gente está se adaptando a um processo de utilização de recursos que não está no nosso cotidiano. Eu mesmo, é a primeira vez que eu estou administrando uma sala de videoconferência, então peço a compreensão também de vocês aí no que eu errar, no que eu não for tão eficiente. Mas é assim, a gente está trocando o pneu do carro com o carro andando e espero que essa experiência, a primeira agora, ela seja apenas o pontapé inicial nesse processo, né? Então, o camarada Múcio se predispôs, aí logo quando a gente conversou com ele, a fazer essa explanação e posteriormente um debate, né, questionamentos, dúvidas e debate sobre a história tanto da fundação do Partido dos Trabalhadores quanto da nossa articulação de esquerda. Então, eu vou aqui passar a palavra para o camarada Múcio, para que ele comece aí a fazer a explanação e posteriormente o debate. Duas coisas que a gente pede para que nesse momento mantenhamos os microfones desligados e o vídeo também, porque contribui na questão da internet, para não sobrecarregar o sistema. As inscrições eu vou ficar aqui acompanhando pelo site, pelo chat e registrando. Quem tiver vontade, interesse de fazer intervenções após a fala de Múcio, eu vou estar acompanhando aqui pelo chat e registrando aqui pela ordem para passar a palavra para os companheiros no momento seguinte à fala de Múcio. A depender de quantas pessoas se coloquem para fazer intervenções, aí a gente vai vendo, a gente decide, antes de começar as intervenções, a gente decide o tempo limite, né, para essas intervenções, beleza? Pronto, vou passar aqui a palavra para o camarada Múcio. Fica à vontade aí, Múcio. Vou te colocar aqui fixo na tela, beleza? Teu microfone, Múcio. Opa, boa noite, camaradas. Esqueci. Vamos fazer essa primeira experiência discutindo a atuação de esquerda e o PT é a atuação de esquerda. E, de fato, vamos fazer força para que
seja o primeiro passo de um processo que seja sistemático, que aborde os variados temas que a gente precisa abordar, porque nos tempos que nós estamos vivendo, a formação da militância é muito importante. É muita confusão que está no ar, é muita coisa que se fala, que se diz, que se confunde a própria militância, e a gente precisa ter uma base de política para discernir, ter um olhar crítico sobre essas coisas todas que se falam no dia de hoje, né? Principalmente dentro do PT, porque é um PT bem diferente a cada dia que passa, e a gente escolheu esse primeiro tema por isso, porque tem muita militância que vai entrando no PT e, como o partido não tem instrumentos de formação eficazes, e também não faz mais esse tipo de formação ideológica, fica à mercê de aprender em algum lugar ou em lugar nenhum, né? E também muita gente que entra na atuação de esquerda, que entra nos períodos mais recentes, não viveu os períodos iniciais nem do PT nem da corrente, também precisa ter o acesso a um debate como esse para estimular, aqui não vai se dizer tudo, aqui se vai estimular a leitura e o estudo sobre o PT e a atuação de esquerda. Então, tem alguns materiais que eu vou indicar a leitura, que tem na página da E, a exemplo das resoluções do segundo congresso da E, onde tem lá uma parte que fala sobre a E, funcionamento. Tem muita coisa que eu vou dizer aqui que está dito lá. Então, bem como ler alguns materiais do PT, como o Manifesto de Fundação, como alguns documentos básicos do PT da atuação de esquerda, para ir estimulando uma leitura cada vez mais aprofundada. Isso é fundamental. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma divisão aqui na história do PT em 4 momentos. Eu posso falar de cada um e abrir para perguntas e questionamentos, que eu acho que é melhor, e vou fazer no paralelo a questão da atuação de esquerda nos momentos que também a tendência viveu, depois que ela passou a existir, né? Então, vou separar por momentos, por períodos de tempo, para que a gente possa ter mais calma e ir assimilando o que for necessário. O primeiro momento que eu destaquei aqui, que é o o fim da ditadura, né, em diante, e que deu na fundação do PT em 1980. O fim da ditadura não, da ditadura, do pós-ditadura militar de 64 até a fundação do PT. E daí até 89. Então é um período que compreende dos anos, a grosso modo, 70 até 89. O que é que tem de importante nesse período, além daquela velha informação que a gente sabe que o PT foi fundado por vários setores diferentes, etc. Mas o que é que motivou tantos setores a se juntarem, né? Tinha na vanguarda da esquerda um debate, desde o tempo da ditadura, de qual era o caminho de superar a ditadura militar. Uma parte da esquerda brasileira optou pelo caminho das frentes amplas. Falar isso porque é um debate que está presente hoje. As frentes amplas contra o fascismo, contra a ditadura, e esses grupos, esses setores se incorporaram à oposição consentida. Para os mais jovens, é perguntar que danada é a oposição consentida. A ditadura militar, quando ela extinguiu os partidos políticos, ela permitiu a existência de 2 partidos. A Ação Renovadora Nacional, que era a Arena, e o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro. Dentro do MDB era uma frente ampla. E vários grupos da esquerda, principalmente aquele de origem mais stalinista, MR8, PCdoB, PCD, todo esse pessoal foi dentro da linha que eles tinham de frente ampla, de enxergar na burguesia brasileira setores progressistas, eles se abrigaram aí no MDB. Outros setores foram fazer outras coisas. Alguns foram continuar a fazer, a insistir no trabalho de base, onde era possível fazer, outros foram para a luta armada, dentro do que foi possível considerar a luta armada naquele período, e outros foram fazer debate político, teórico, tentar fazer trabalho operário, etc. Mas não foram para a frente ampla. Essa é a questão central.
E a história mostrou o resultado dessa opção da maior parte da esquerda brasileira, porque nesse período o PT da época era o PCB, por isso que chama o partidão. Ainda hoje eles falam partidão, quer dizer, hoje ele é um partidinho, mas nos anos 60 ele era a força hegemônica da esquerda brasileira, era o PT da época, e por isso chamavam partidão. E aí, a opção da principal organização, que foi o PCB, levou a que a classe trabalhadora brasileira fosse para uma posição que ficou a reboque dos setores chamados democráticos, da centro-direita, dos democratas, dos empresários que ficaram com algum outro, ficou contra a ditadura militar, etc. Os líderes populistas, né, como Guizão Brizola, Miguel Arraes e outros. Então, esses setores se abrigaram aí. Só que numa posição subalterna, porque eles não tinham força para dirigir aquela oposição consentida. A oposição consentida era dirigida pelos políticos que passaram a fazer oposição à ditadura, por vários motivos. Então, esse processo teve todo o isolamento, as lutas, os massacres, as torturas, os exílios, e a ditadura começou a se esgotar já nos anos 70, e o movimento de massa começou a voltar e tal, e começa a se fortalecer, greve de estudantes, os estudantes em 77, depois começam as greves operárias, e outros setores de trabalhadores, combina com as grandes greves operárias do ABC, que a gente já está careca de saber, que foram decisivas para a fundação do PT. Agora, a fundação do PT, ela é o início do rompimento com essa tradição de reboquismo, de subalternidade da esquerda organizada aos setores liberais, aos setores democráticos, digamos assim, da burguesia. Então, o PT, quando ele nasce, ele não é apenas a vontade dos setores oprimidos, explorados, de ter o seu próprio partido. Ele é uma necessidade histórica. Ele é uma necessidade histórica que alcançava esses setores explorados e oprimidos, que foram se aglutinando e fundaram o seu próprio partido. Mas era um partido que rompia com aquela tradição, já aquela linha de subalternidade, de reboquismo da maioria da esquerda a setores chamados democráticos que estavam no MDB. Né? Então, a fundação do PT em 1980 ele é uma certa culminância desse processo de um profundo desgaste, de uma coisa profundamente derrotada dos setores mais à direita que à esquerda, e a necessidade daqueles que queriam se organizar e que estavam em luta. E aí a gente sabe quem são os principais setores. Os setores operários, sindicais, o novo sindicalismo, liderados pelo sindicato do ABC, que tinha Lula como principal liderança, mas também os bancários de Porto Alegre e de São Paulo, que tinha o Livro Dutra, Luiz Guxiquem, os metalúrgicos de Pernambuco, que tinha várias lideranças aqui, e por aí vai. No Brasil inteiro teve muita luta, né? Sem falar nos setores populares, que tinha animado pelas comunidades eclesiais de base, a esquerda da Igreja Católica foi fundamental para dar uma base popular a esse movimento. Então, esse é o primeiro momento. Então, fundado o PT, nesse primeiro momento, eu sempre vou pegar duas questões. Como é que estava a questão interna, como é que estava a questão externa ao PT. Internamente ao PT, tinha tensões? Tinha, porque essa diversidade toda gerou polêmicas, até sobre o que era que estava sendo fundado. Né? Então, qual era a principal polêmica? Era o que é que estava sendo fundado naquele momento. Se era um partido de verdade ou uma frente legal, onde todos os grupos, agrupamentos teriam guarda-chuva legalizado para continuar a existir e ter medo de perseguições, de ditadura ou qualquer coisa que fosse. Era chamado de um partido frente, ou um partido de verdade. Né? Esse debate pegava fogo dentro do PT, era muito tenso, muito acirrado. O PT era muito assim, né? Até porque era outro tipo de gente. E esse debate ele percorreu o partido até 87, por aí. Né? Quem venceu esse debate? Quem venceu esse debate era os que defendiam a construção de um partido. Quem organizava a grupo e defendeu esse partido? Quem era a principal expressão? Os operários do ABC e do país inteiro,
esses setores da igreja, os principais setores que fundaram o PT, definiam que estavam fundando um partido. E em 80, sai o manifesto dos 113, chamado 113, né, que defendia isso, essa concepção do partido, que isso defendia um conjunto de posições que vão hegemonizando o PT. Então o PT vai ficando, tinha disputa, mas ele progressivamente ele era hegemonizado por essas posições que estavam expressas lá no manifesto dos 113. Eu recomendo também, não é difícil de achar, as pessoas lerem. Defendendo que devia ser um partido independente dos patrões, partido que lutasse pelo socialismo, etc. e tal, da forma como estava no manifesto de fundação do PT. Então, isso é o que estava acontecendo dentro. Mas tinha muita unidade de ação fora, né? E era preciso ter. Por quê? Qual era o ambiente externo? Aqueles setores que estavam abrigados no MDB nunca aceitaram a existência de algo que não estivesse sob sua direção. E o PT rompia com isso. Então, qual era o grande debate que o PT enfrentava na sociedade? O que é que ele significava? Ele era uma coisa que era uma coisa que veio para dividir a esquerda, era uma iniciativa que veio para desorganizar, desacumular a força que estava no MDB, até porque nesse momento a ditadura já entrava nos seus momentos que começava a agonizar, né? 79, 80, ela começa, não tinha mais força para se manter, crise econômica pesadíssima, desemprego, inflação, não tinha mais como se sustentar. A ditadura que deu prometendo que em um ano devolvia o poder à democracia e que ia fazer um milagre econômico, que ia gerar emprego, muita riqueza, etc., né? Nesse momento já estava toda desmascarada, crise total, e ela não tinha mais como se sustentar. Então, a oposição consentida, como a gente chamava, via ali o grande momento de ir avançando no processo para ela dirigir a transição, a superação da ditadura. E aí aparece o PT, que surge das lutas. E aí a pressão é enorme, não só desses políticos tradicionais, tipo Ulisses Guimarães e outros, mas desses grupos que estavam dentro do MDB, PCdoB, MR8, todos, nos chamavam de agentes da social-democracia alemã, agentes divisionistas, era tudo que não prestava, bando de sectários. Por quê? Porque, com a lógica que eles iam construído até aquele momento, era muito ruim para eles e muito bom para a classe trabalhadora. Então, fora da sociedade, a pressão não foi brincadeira, porque veio as eleições de 82, logo em seguida, o PT lançou candidatos, Lula foi candidato a governador em São Paulo, teve 10% do voto, ele ainda hoje diz que foi muito pouco, mas imagina um peão, né, que se é projetado pelas greves, ser candidato a governador do principal estado do país e ter 10% dos votos. Não é qualquer coisa. Mas também foram poucos resultados bons desse jeito. O resto do Brasil era aquele resultado da maioria fraquinho, mas para lançar o partido, botar a cara na rua, disputar espaço. Então, o principal debate que nós enfrentamos fora, na sociedade, foi mostrar que o PT era possível, que era necessário, que nós não íamos ceder, que não íamos continuar a lógica que levava setores da esquerda a se abrigar no MDB. Esse foi uma batalha muito grande. Nesse período, acontecem coisas importantes, né? O PT vai até o 5º Encontro Nacional, lá é quando é formulado a estratégia democrática e popular, é no 5º Encontro Nacional. No 5º Encontro Nacional é feito o pré-lançamento da candidatura de Lula, isso era 87, para ele ser candidato em 89, coisa de partido organizado, né? A essa altura, as organizações clandestinas estavam todas se dissolvendo dentro do PT e foi regulamentado o direito de tendência para permitir que essas organizações todas se dissolvessem no PT, não enquanto um partido político clandestino, para não ter um partido dentro do partido, mas enquanto uma tendência interna que era reconhecida pela direção do PT, seus membros eram conhecidos, registrados, não era mais um partidinho escondido. Então, é nesse período também que é conquistado, aprovado o direito de tendência, né? E mais na frente teve a proporcionalidade nas direções, porque nos primeiros anos do PT não tinha proporcionalidade de direção, não.
Então, esse é um ano de fundação, de muito enfrentamento, muito pesado, né? E que vai até 89. 89 é o quê? 89 é o ápice de tudo isso, né? Quando vem a campanha das diretas, nós lançamos Lula candidato a presidente, ele ali era a classe trabalhadora entrando em cena, tem um resultado excelente, vai para o segundo turno, uma campanha maravilhosa, e que perdeu por conta do que aconteceu, manipulação de debates, etc. e tal, com um programa muito à esquerda, o programa de Lula era muito à esquerda, um programa era uma coisa que hoje esses dirigentes do PT iam dizer que a gente tinha enlouquecido por causa do programa daquele. Mas Lula defendeu aquele programa e foi para o segundo turno, em 89. Então, nós perdemos, e isso, na prática, encerra um ciclo do PT, o mais virtuoso, na minha opinião. Por quê? Também, tudo que estava acontecendo dentro do Brasil, a partir do PT, e aí em 83 tinha fundado a CUT, e logo depois tinha fundado o MST, e o debate que veio na CMP depois, na Central dos Movimentos Populares, o MNU naquela época tinha muita força, enfim, os movimentos estavam em efervescência. Mas isso era aqui no Brasil. Era aqui no Brasil e era na Nicarágua. Porque no mundo o socialismo estava entrando numa profunda crise, a União Soviética não conseguiu se manter, não sustentou a corrida armamentista, não conseguiu equilibrar a economia interna, foi à falência, quebrou e o sistema foi abaixo. A experiência socialista no leste europeu a partir da União Soviética. E isso tudo gerou um caldo de cultura. Então, o que acontece? A União Soviética acabando, desabando. O Muro de Berlim caiu, que aquilo ali tinha que acabar mesmo. Mas a União Soviética caindo. A Nicarágua, que tinha feito a revolução e era uma das coisas que animava a militância aqui no Brasil também, sofre uma derrota eleitoral também, porque lá resolveram fazer eleições burguesas num Estado revolucionário e perderam a eleição para o imperialismo que financiou a oposição lá, o imperialismo norte-americano. Então, crise. Né? Na Europa, a esquerda completamente se desagregando. Então, gerou-se todo um debate no mundo que começa a partir dessas derrotas. A derrota do PT no Brasil, na Nicarágua, a queda da União Soviética e as derrotas que os partidos comunistas e social-democratas estavam sofrendo na Europa também, porque já tinham feito experiências de participar de purê, que mais acontece até hoje na Europa. E aí, esse é o final do primeiro ciclo, porque começa um segundo momento de um debate completamente diferente. Um debate que está dentro do PT, que era um debate que não tinha como a gente escapar. O PT foi atingido por esse debate, por essa crise. Pode ser uma crise do socialismo, né? É uma crise. Não do socialismo, uma crise das estratégias partidárias, da linha política da esquerda no mundo inteiro. Né? Então, eu pergunto, posso continuar agora, Valino? Ou paro para esperar alguma pergunta sobre esse primeiro período? Até aqui no chat ninguém perguntou nada não. Agora, se alguém quiser perguntar agora, se manifesta. Se não, a gente continua. Segue até o final. Então tá. Pronto. Enquanto trabalha comigo, eu vou continuar aqui, tá? Oi? Pode seguir, moço. Continuo? Continue. Beleza. Então, essa crise toda encerra esse período de muita luta, muito sacrifício, de uma coisa extremamente estimulante, né, para militar, era uma coisa que valia a pena. Quem participou daquele momento não tinha nenhum, quem entendia o que estava fazendo, não tinha dificuldade de sacrificar os melhores momentos da sua vida para construir isso. Então, termina esse primeiro ciclo em crise, não terminou em vitória, apesar de ter construído no Brasil um partido fortíssimo, né, que foi ao segundo turno. E aí notem, como é que a gente começa o segundo momento a partir de 90? 89 a eleição, no final do ano, 90 começa preparando assim mecanicamente o segundo período. A gente começa com um partido que tinha se
sido elevada à condição de alternativa de governo, porque era óbvio que o PT agora tinha condições de um dia ganhar a eleição presidencial, era uma alternativa de governo, porque tinha ido para o segundo turno, aquela coisa toda com Lula. Um partido que tinha uma militância imensa, milhares e milhares de militantes, e que tinha começado a conquistar alguns espaços na área institucional, uma pequena bancada de deputados federais, já algumas prefeituras capitais, né? E duas, eu acho. E na hora que parecia que estava pronto para seguir em frente, ele entra também, é claro, na crise da esquerda mundial. E aí já tem essa contradição que a gente vive até hoje, com outro conteúdo, mas ela já existia. Era um partido que tinha capacidade de ser alternativa, força para ser alternativa de governo, mas era um partido militante. E isso, dentro do debate mundial da esquerda, gera também um debate, não apenas de concepção do partido, apenas do que se devia ser mais ou menos militante, etc. Gera um debate que também ele é permeado por essa questão do poder, de ser um partido viável para ganhar uma eleição presidencial. A questão do poder ela passa a ser muito forte na formulação das lideranças, das dirigentes do PT. E aí é que esse elemento é fundamental e ele nos marca até hoje, né? Porque talvez se a gente não tivesse tido um desempenho tão bom em 89, o debate que a gente teria feito nos anos 90 sobre que partido o PT deveria ser, não fosse tivesse esse elemento eleitoral tão forte entre nós. Mas é assim que a gente entra nesse segundo momento, que eu separo de 90 a 2002, ou seja, do início da grande crise de formulação da esquerda até a primeira vitória de Lula, a primeira vitória do PT. Esse é o segundo momento, né? E é um dos mais densos. Eu vou resumir algumas coisas aqui, porque é uma década, aí 12 anos, mais ou menos, muito densa, muito tensa internamente também. Porque era um partido militante, com muita base organizada, e as discussões que foram feitas, elas eram feitas por uma base muito grande, que tinha um nível de qualidade muito bom. Então, não foi fácil. Então, internamente, o PT começa a debater isso. Internamente, o PT começa a debater essas questões. Ao mesmo tempo, externamente, qual era o ambiente? Collor de Mello tinha ganho a eleição, o que significava a implantação do neoliberalismo no Brasil. Porque durante os anos 80, nós não tivemos uma implantação clássica do neoliberalismo no Brasil. Por quê? Porque o PT não deixou. Com a CUT, com todos os movimentos sociais liderados pelo PT, greves, o neoliberalismo não teve vida fácil. Ele estava se plantando no mundo, na Inglaterra com Margaret Thatcher, nos Estados Unidos com Reagan, né? E no mundo inteiro ele estava crescendo, ele era alternativa à crise do capitalismo industrial. Estava em toda a crise do capitalismo industrial. E aí, aqui no Brasil, ele teve todo o capitalismo industrial, que era hegemônico no país, teve toda uma sobrevida por conta da resistência, né, da classe trabalhadora. Com a vitória de Collor, isso também muda radicalmente. O ambiente para a implantação do neoliberalismo, ele foi eleito, foi bancado para isso, né? Quer dizer, as elites, quando precisam, elevam qualquer louco. Como elegeram o Bolsonaro agora, elegeram ele naquela época, porque ele defendia um programa claramente neoliberal, de privatizações, diminuição do serviço público, todo esse receituário que a gente conhece, Collor defendia, e a Globo era a grande patrocinadora dele, defendia e dava força junto. Então, o PT, externamente, ele tem que enfrentar a implantação do neoliberalismo no Brasil, o governo Collor de Mello, que começa a aumentar o desemprego, começa a fragilizar o movimento sindical, começa, né, a atacar os direitos, começa a afinar o receituário neoliberal. E o PT tinha que enfrentar isso. O problema como ele ia enfrentar a implantação
do neoliberalismo no Brasil? Com que linha programática? Com que estratégia? Com que partido? E aí é que vem a unificação do ambiente interno com o ambiente externo. O PT, ele, majoritariamente, ele era dirigido por pessoas que aderiram às teses de que o socialismo revolucionário estava falido. E o momento agora era a prevalência das teses que foram sistematizadas por Francis Fukuyama, que escreveu aquele livro dizendo que é o fim da história, né? Então, o fim da luta de classes e o republicanismo como um conjunto de valores que consolidavam a democracia como um valor universal. Então, o Estado não era um Estado de disputa, o Estado era uma coisa neutra, que poderia ser disputado por ambos os lados, e os acordos eram possíveis, e os enfrentamentos de classe eram desnecessários. Era possível chegar a concertações, a acordos, a pactos, para que o país pudesse ter um capitalismo mais civilizado, sem o clássico enfrentamento entre classe trabalhadora e patrão. Estou fazendo um resumo bem grosseiro aqui, mas é isso. As teses giravam em torno desses conceitos. E a maioria do PT embarcou nessa. Não só a maioria do PT, a maioria da esquerda mundial. O mundo inteiro entrou assim nisso. Partidos inteiros. O Partido Comunista da Itália, que era um dos maiores partidos de esquerda do mundo, esse debate entrou assim, acabando com o partido o PCI. No mundo inteiro, em toda a Europa, em toda a América do Sul, no Brasil, o PCB, que tinha voltado à realidade em 85, por exemplo, ele rachou, né? Em 92 surgiu o PPS, 92 surgiu o PPS, e o grupo que depois reconquistou a sigla PCB, mas rachou ali, né? Dentro do PT, várias organizações que vinham da esquerda, da antiga esquerda do PT, aderiram a isso. E aí hoje figuras que são nossos aliados, naquele tempo, lideraram, ajudaram muito no giro à direita do PT, né? Então nós tínhamos, nos anos 80, fundado em 1984, o Partido Revolucionário Comunista, que quando se dissolveu no PT, ele deu origem a uma tendência chamada Nova Esquerda. A principal liderança dessa Nova Esquerda era Genuíno, era Tasso Genro, era os principais dirigentes do PRC. Tasso Genro já foi comunista, não se espanta. Então, esse pessoal, na crise, eles optaram de mal e cunho por essas teses do giro à direita. O que era preciso é navegar em águas mais calmas, sair da turbulência da luta de classe. E esses setores, que eram setores minoritários, se aproximaram muito da maioria da tendência majoritária na época, que era a articulação. Não se chamava, eu digo a gente que eu era disso. Como somos nós, a maioria dos que somos do início da articulação de esquerda, a maioria de nós éramos da articulação do Centro-13, que não se chamava isso, se chamava só articulação. Então, a maioria da articulação, que era Mercadante, Zé Disseu, todo esse povo embarcou nessas teses também, tinha uma aliança interna com o Genuíno e seu grupo, tinha uma aliança interna com outro grupo, com um cara que foi bater no PSDB, chamado Eduardo Jorge, que era líder de uma tendência nacional chamada Poder Popular e Socialismo, nome bonito, né? PPS, já tinha um PPS no PP antes. Tem um microfone aberto. Dinho Lima, tá? Microfone aberto aí, gente. E aí, desliga o microfone dele, Marlene. Estou desligando. Então, esse Poder Popular e Socialismo criou uma tendência nova chamada vertente socialista, que também foi de mal e cunho para essas. Foi tão fundo nessa opção que terminou saindo do PT. Sabe onde Eduardo Jorge foi parar, né? Quem lembra dele, ele foi parar no PSDB. Então, o giro à direita foi tão violento que rompeu todas as fronteiras e foi batendo na direita mesmo, porque ele não acreditava mais na transformação socialista. O grupo de Genuíno ficou no PT e, se aliados a essa maioria da velha articulação, foram constituindo aí uma nova maioria. Isso deu muita confusão,
tentaram fazer uma reunião escondida no hotel, nós descobrimos, denunciamos, foi muita confusão, tudo era muito tenso. De modo que o PT tinha feito o seu 7º encontro nacional, logo depois da derrota de Lula, que foi, né, em 90, e essas discussões todas iriam desaguar no 8º encontro nacional. Né? O governo Collor, com toda a força, né, aplicando seu programa, as centrais fazendo o que podiam fazer, a central, né, fazendo o que podia fazer de resistência, mas o PT já não tinha mais a mesma clareza, direção política, já não tinha mais a mesma orientação, não tinha mais aquela firmeza de um partido que tinha uma linha muito firme, muito nítida, que orientava sua militância e dava exemplo a partir de cima. Né? Então, a resistência ao neoliberalismo, ao efeito do neoliberalismo, já não era mais a minha. A gente já sofria com isso. Né? Então, em 92, começa o movimento já de fora Collor. Começa né, ele cresceu, mas na metade do governo ele já tem um nível de desgaste muito grande, até porque ele era muito louco, fazia muita coisa, né? Tinha essa mesma coisa que o Bolsonaro tem, de falar diretamente com o povo, tinha alguns aspectos fascistoides, assim, né? E vieram as denúncias, né, da sobra de campanha, Paulo César Farias, tudo aquilo, e aqui foi crescendo de uma forma muito grande no meio da sociedade a vontade de tirá-lo. Começou a se falar em impeachment, começou a surgir a palavra de fora Collor, né? E o PT vacilando, porque se o momento era de fazer uma grande concertação com os setores mais amplos e tudo mais, para dar aquele enfrentamento, e como é que a gente ia estar na rua, estar fazendo movimentação de massa e tal? Estabeleceu-se na cabeça dessa maioria do PT uma contradição. E aí uma tensão entre a maioria da direção e a militância é muito grande, porque a base queria o fora Collor. Né? O PT ainda tinha aquela vazona grande, a confusão estava mais nos setores dirigentes. E aí o PT foi passando por esses momentos de indefinição, de vacilo, principalmente no fora Collor, que foi um momento decisivo. Que também, como parece que está hoje, começou espontaneamente, não foi partido nenhum. O Collor fez uma loucura de chamar o povo para ir vestido de preto para apoiá-lo, porque o nível de questionamento era muito grande, a Globo já estava mudando de posição, e a resposta é que os estudantes, sem ninguém chamar, espontaneamente, a maioria foram estudantes, eram jovens, foi para a rua com a cara pintada de verde e amarelo. E veio aí o movimento dos caras pintados, que depois todo mundo correu para surfar. O PCdoB foi o que mais teve competência para surfar. Até hoje a UJS se chama a Juventude do Fora Collor, mas é uma grande mentira para quem viveu aquele momento como eu, sabe que é mentira. Foi muito espontâneo. E o PT entrou aquilo ali a reboque. Depois veio a bandeira do impeachment, né? A mobilização de rua não tinha força suficiente para que obrigasse o Congresso a ir em frente e aprovar direta já, né? Porque era possível fazer umas eleições gerais com a queda de Collor. E ficamos ali dentro daquele movimento do impeachment. Tirou-se Collor pelo impeachment, assumiu Itamar Franco, que era seu vice. E aí outro problema, o Itamar ele convida esses setores de centro-esquerda para participar do seu governo. O PPS foi para lá participar, várias pessoas, inclusive gente do PT foi lá para participar. Se eu não me engano, Luiz Arundina chegou aí participar do governo Itamar. Né? Várias figuras conhecidas como dessa esquerda democrática. E aí instalou-se o debate dentro do PT. O PT deve ir ou não deve ir? Aqueles que achavam que o PT tinha que mudar, que estavam empurrando o PT para fazer um girar à direita, queriam ir para o governo Itamar. Queriam participar. Nós, essa parte que resistia na defesa do partido militante e de lutas, claro que éramos contra. Né? E no debate final, por uma pequena margem, terminou que o PT não foi participar do governo Itamar, mas ficou um bocado de gente contribuindo, participando lá. Mas oficialmente o PT estava fora do governo Itamar. Né? Isso é uma tensão muito grande dentro do PT. E tudo
nos anos 90. Né? Quando chega o 8º Encontro Nacional, que é em 93, aí acontece o racha da velha tendência majoritária, que funda-se a Articulação de Esquerda e a Unidade de Luta, hoje chamada CNB. Inclusive, no começo ele se chamava Articulação Unidade de Luta. Depois eles tiraram a articulação, ficou só para nós a articulação de esquerda. E eles fundaram, o racha dessa tendência majoritária, mas as tensões a que o PT estava submetido, né? Porque aí a gente tinha vários debates acontecendo ao mesmo tempo. Tinha a luta contra o neoliberalismo, governo, o Fora Collor, depois o governo Itamar, né? Depois veio a revisão do Estatuto do PT, do regimento do PT, que aí foi quando se tirou do regimento a função do núcleo de base. Ou seja, aí deixou o núcleo de base existindo, mas sem mais poder, porque ele não elegia mais delegados, ele não fazia mais da parte da estrutura decisória do partido, como ele era antes. Na hora que uma estrutura do partido perde o seu poder de decisão, de decidir os rumos do partido, é claro que ela tende a ir se esvaziando, e de fato os núcleos existem hoje formalmente no nosso regimento, aí você não vê um núcleo praticamente funcionando do PT, porque não tem influência na vida partidária. Naquele tempo tinha. Os encontros do PT, né, eram compostos por delegados eleitos na instância de base, os núcleos e diretórios. Né? Quando criou isso, os núcleos, isso foi a morte dos núcleos. Então tinha a mudança do regimento interno, essas tensões todas acontecendo, e esses setores que tinham mais força, tinha máquina sindical, que naquele tempo não tinha muito deputado, não, mas tinha as máquinas sindicais para apoiar esse pessoal. Né? E o que levou a CUT, já naquela época, a também mudar sua orientação, e paulatinamente mudando sua orientação, até chegar no sindicalismo cidadão, e nisso que ela é hoje, comparada com a CUT originária, e desculpe os sindicalistas, mas é apenas uma pálida lembrança do que foi a CUT. Né? Tudo estava indo nesse rumo. Então, é um momento onde grandes definições acontecem dentro do PT. Grandes definições, inclusive a reorganização interna, né? Uma mexida nas organizações internas com o surgimento da ruptura da antiga articulação e depois a fundação, em setembro, a vitória no 8º Encontro Nacional. Isso foi importante, porque nós ainda não éramos uma tendência, a gente tínhamos como referência um manifesto que era chamado Manifesto aos Petistas, que era a hora da verdade. Aí eu chamava HV, eu pulo HV. Então esse pedaço da velha articulação, a DS, e mais era a DS, tinha outra força, que juntos nós fundamos a opção de esquerda, um campo. Também se formou outro campo, que era o trabalho, os setores que vinham à esquerda, a nova esquerda tinha rompido também, Genuíno tinha levado um pedaço para ficar com esse povo na antiga articulação, tinha ficado um pedaço aqui, na esquerda, junto com esse pessoal, mais junto com o Florestan Fernandes, que fez a defesa dessa chapa, fez outra chapa chamada Na Luta PT. Juntando Na Luta PT com a opção de esquerda, nós viramos maioria, ganhamos o 8º Encontro Nacional, adotamos a direita do PT e assumimos a maioria do Diretório Nacional do PT. Isso era 93. Em 94 ia ter eleição presidencial. Veja bem, Lula, como sempre, contava bem nas pesquisas e tudo mais. E Lula defendia já aquele programa que esse pessoal estava convencido que era um programa que não tinha nada a ver com aquele de 89. Era bem rebaixado, era uma coisa já bem mudada. Né? Inclusive já se definia, já se discutia retirar o vermelho das campanhas, né? Uma coisa assim, e era difícil. Mas nós ganhamos a maioria do Diretório Nacional. Nós, esses dois campos unificados. O que não era fácil, uma maioria tão diversa, né? Porque eram forças que sempre tiveram atritos entre si e tal, mas tinham a responsabilidade de dirigir a maioria do Diretório Nacional nas vésperas de uma eleição importante, que era de 94. Então, aquela coisa, a gente ganhou a maioria,
Mas quem encontrar lá as máquinas sindicais, a maioria dos grupos parlamentares que existiam, era aquela turma que perdeu o encontro nacional, né? A turma de Lula. E aí, nós éramos maioria do diretório nacional, fizemos um nono encontro nacional para definir o programa e tudo mais, mas na prática a campanha de Lula ocorreu basicamente como essa turma quis fazer. E quando veio o Plano Real, né, que aí vamos sempre fazendo aqui a costura, o interno com o externo. O que é que estava acontecendo? Itamar assumiu, o PT não foi participar, Fernando Henrique era o ministro da Economia, e quando chega em 93, ele lança o Plano Real. Plano Real, que era por fim a inflação, que era o flagelo da vida de qualquer brasileiro. E aí o Itamar fica com uma força descomunal na sociedade, e o pai do Plano Real, que era o Fernando Henrique, virou um popstar da política brasileira. E ele é o candidato do PSDB para disputar a continuidade do governo Itamar. Então estava lá o PT, com a maioria se impondo, mudando o regimento interno, tratando de derrotar a esquerda, mas tinha perdido o 8º encontro nacional, mas tinha força para fazer uma campanha de Lula com muito das suas digitais, do seu DNA, e aí chega o Plano Real. Então, aquele padrão de disputa política que existia, ele leva assim uma quebra imensa. Por quê? Porque agora a gente não ia disputar com um governo que tinha tido 2 anos, basicamente, para se desenvolver, que era o governo Itamar. E aí as chances de Lula eram grandes. A gente ia disputar com o pai do Plano Real, que o povo estava amando, porque tinha acabado, aparentemente, né, com a inflação. Isso chegou todo mundo de surpresa, ninguém estava preparado para isso, muito menos aqueles setores que tinham mais peso institucional, até porque eles namoravam esses setores, eles queriam ter ido para o governo Itamar. O debate naquela época, inclusive interno, voltando para o interno, era que o PSDB era um aliado nosso. Fernando Henrique foi o vice dos sonhos de muita gente. E aí todo mundo se perde de surpresa. Fernando Henrique, candidato, fortíssimo, com o Plano Real sendo o seu cargo eleitoral principal, o carro-chefe da campanha do Plano Real. E o que é que acontece? A maioria de esquerda que tinha se formado no 8º Encontro Nacional, ela fez uma campanha que é derrotada pelo Plano Real, Fernando Henrique ganha a eleição. O combate que nós fizemos ao Plano Real foi muito pífio, não foi o PT não disse com todas as letras, não denunciou com todas as letras que comunicavam o Plano Real naquele momento. Né? E aí o que acontece? Lula perde e esse povo bota a conta dessa derrota toda na mão da direção do Diretório Nacional do PT, na nossa conta. Então, assim, a gente tem uma maioria que efetivamente não mandou na campanha, perdeu, eu acho que perderia todo jeito naquele momento, para o Plano Real, e depois essa conta vem para a maioria do Diretório Nacional, constituída no 8º Encontro Nacional, a essa altura, já com a tendência à articulação de esquerda existindo, porque logo após o Encontro Nacional, em setembro, no dia 18 e 19, nós fundamos a articulação de esquerda lá no Instituto Cajamar. Notem que tem uma coincidência histórica aí. Nós fundamos a articulação de esquerda 13 anos depois da fundação do PT. Isso pode ter algum significado, né? Então, veja bem, a gente vai nessa confusão toda. Os anos 90 foram assim. Muita disputa interna, que nós perdemos no final, deixar claro isso. A esquerda do PT perdeu essa disputa interna, por isso que o PT, a partir dos anos 90, vai se transformando no que ele é hoje. Né? O Lula perde a eleição de 94. Imediatamente a eleição de 94, eles recuperam a maioria no Diretório Nacional, num congresso, como ainda eram congressos compostos por delegados, esse congresso ainda tinha muito componente militante, então era bem dividido. Nós perdemos a tese guia por 2 votos e perdemos
a maioria do Diretório Nacional por 16 votos. E por que nós perdemos? Porque Rui Falcão, que hoje é um nosso grande aliado, ele era da articulação de esquerda, mas começou a defender que a gente voltasse a ter boas relações com a unidade de luta. E aí, sai da articulação de esquerda, e logo em seguida tem um encontro, né, o 10º Encontro Nacional, lá em Guarapari, no Espírito Santo, e eles votam em Zé Dirceu para presidente e na chapa deles. E aí a gente perde, a maioria no Diretório Nacional volta para as mãos da unidade de luta, por conta dessa pequena dissidência da articulação de esquerda, liderada por Rui Falcão, e por outros, Cândido Vacareza, Silvinho Land Rover, Silvinho Pereira. Ele era do grupo de Rui Falcão, participou da fundação da ELA em São Paulo. Então, a gente tem todo esse turbilhão, né? A gente vai terminando a década com esse grupo que tinha feito o giro à direita, reassumindo o controle do PT. O PT tinha sofrido sua primeira derrota na eleição presidencial em 94. E aquela derrota fortaleceu aqueles setores que diziam que era fundamental o giro à direita, que o tempo do radicalismo estava realmente passado, estava soterrado. Não adianta ficar mais e querer enfrentar o neoliberalismo com luta de classes. Os tempos eram outros. Então, aquilo vai fortalecendo esses setores. E a gente vai para 98, ainda dentro desse período, na terceira eleição, candidatura a presidente de Lula, com um programa de campanha mais moderado. Um programa de campanha. A primeiro guia eleitoral da campanha de Lula, primeiro guia, aparecia uma figura numa janela bem grande, naqueles casarios assim, grandão, e estendo num lençol branco. Pá! E aquilo foi um escândalo. A gente começa uma campanha pedindo paz, estendendo a bandeira de paz para os adversários de classe. Também só foi um programa. A reação foi tão violenta que acabaram com esse lençol branco aí. Mas a campanha já era outra. Completamente. Se a de 94 era diferente, a de 98 era bem mais à direita, bem mais moderada, mas ainda era a campanha do PT, né? E aí a gente tem, de novo, a derrota para o governo de Fernando Henrique Cardoso, que não tinha tido a oposição que era preciso ter. O adversário dele já era esse PT cheio de confusão, girando para a direita, aderindo a um modelo de partido que é completamente diferente daquele que ele construiu na primeira década, né? E a gente amarga essas vitórias, essas derrotas, dentro e fora, porque inclusive tem um marco aí também, para coroar essas mudanças todas do PT, em 99, no ano de 99, eles aprovam a mudança na eleição das direções. Acaba de vez com os encontros de delegados e aprovam o PED, o famigerado PED, que era para de vez acabar com o partido militante e eleger as direções não em debates políticos de militantes reunidos, mas em mobilização e transporte de filiados do jeito que é o PED até hoje. Então, a década de 90 foi uma década muito ruim para o PT, porque consolidou-se uma maioria à direita no partido, a ponto de culminar com a adoção do PED, a ponto de tirar o poder e de esvaziar completamente os núcleos de base. Mudou-se a estratégia que se guiava o PT até então, que era sistematizada no quinto encontro, que era democrático, popular e socialista, para uma orientação que eu tenho dificuldade de chamar orientação estratégica, que era basicamente baseada na luta institucional, nas eleições, na conquista de governo, e melhorar o capitalismo, é o que a gente chamava naquela época do melhorismo. Nós da articulação de esquerda formulando essa palavra para tentar definir o que era aquilo, a gente chamava o melhorismo. Né? Porque isso a rigor não é uma estratégia, né? Isso aí é que a gente podia chamar de taticismo, é quando você transforma a tática em estratégia. Quer dizer, você ganhar a eleição, melhorar a vida do povo, fazer reformas parciais e avançar para construir reformas estruturais e tudo mais, são momentos táticos de uma estratégia
de um objetivo estratégico que é uma sociedade superior. Então, se você abandona o objetivo estratégico e passa a defender as eleições como fim praticamente em si mesmo, as reformas parciais, os pequenos avanços para melhorar a vida do povo e tudo mais, como objetivo de ser governo, e paulatinamente você vai abandonando a compreensão de esquerda, de que o governo é apenas um pequeno pedaço do poder, porque o poder real é o poder econômico, é o poder político, é a propriedade privada do meio de produção. Então você começa a dizer que governo é poder, então o PT tomou o poder, porque venceu a eleição. Aonde isso? A experiência mostra, né? Que o PT estava aí, nunca mais saiu do governo federal. A burguesia resolveu tomar na marra e tomou, porque viu que já era difícil tomar na eleição, foi lá na marra, tomou, deu um golpe, está aí, a situação que nós estamos. Então, o governo não é a tomada do poder. Vitória eleitoral não é a tomada do poder, não é a conquista dele. Ela é uma ocupação de um espaço de poder limitado, é um espaço de poder, mas é limitado. Porque o verdadeiro poder, os donos do meio de produção das riquezas, quando precisam, tem aí as Forças Armadas para lhe servir, tem o Estado, que foi moldado a sua imagem e semelhança, para garantir seus interesses. E aí, essa história de democracia como valor universal, né? Na hora, se aquela progressismo dos anos 90 fosse verdade, jamais teria um novo golpe no Brasil, né? É todo mundo republicano, a democracia não é um valor universal, o Estado não é neutro, então por que as elites deram um golpe? Porque nada disso existe, são apenas formulações que se utilizam delas quando as classes populares estão ameaçando os interesses dos de cima, dos poderosos, dos donos do meio de produção, da burguesia. Foi lá quando o PT surgiu, para não dividir a tal da esquerda. Foi lá quando o PT foi pressionado para ir para o colégio eleitoral. Foi lá quando o PT foi pressionado para o governo Itamar. Foi lá quando o PT foi pressionado. Ainda no governo Itamar, teve outro episódio, outra disputa interna, que dessa nós ganhamos, que foi a revisão constitucional. Os caras queriam revisar a Constituição de 88 para tirar direitos dos trabalhadores. E esses setores queriam participar da revisão constitucional, e dentro do PT se estabeleceu um debate pesadíssimo, nós vencemos o PT que participou dessa revisão constitucional. Assim bem como o plebiscito de presidencialismo e vários momentos, né? A militância derrotou isso em alguns momentos, mas no geral eles venceram, né? Então, esse é o segundo ciclo do PT, dos anos 90, que fecham quando? Quando, no final desse ciclo, é claro que a aplicação do neoliberalismo, Henrique ele optou por uma fórmula do neoliberal muito clássica. A nível de Europa, os próprios neoliberais estavam flexibilizando alguns dos seus preceitos, porque a violência que está sendo aplicada nos Estados Unidos, na Inglaterra, e também na Europa, começou a ser questionada na França, na Espanha, na Itália. Então começou a se ter, em partes do mundo, questionamentos sobre se tinha que ir até aquele ponto, se não era preciso flexibilizar algumas coisas, garantir ainda um nível de bem-estar para a massa trabalhadora. Começou-se a ter... Aqui não, o Fernando Henrique era pé no acelerador, vamos privatizar, já está prontinho para privatizar Banco do Brasil, chefe, tudo isso está pronto para privatizar. Tinha privatizado a Vale do Rio Doce, tudo que ele pôde privatizar, e isso foi gerando um nível de desemprego, de instabilidade, desgaste do seu governo enorme, muito grande. E sempre estava ali, derrotado, mas com bom desempenho eleitoral, o Lula. Ainda estava ali o PT com a sua ampla base social organizada, apesar de confusa, mal orientada, mas estava ali. Então, na crise do neoliberalismo, que se aprofunda bastante no final dos anos 90, ou seja, da segunda metade do segundo governo de Fernando Henrique, a crise estava muito profunda. E aí, Lula cresce muito bem nas pesquisas e tal, e chega à vitória em 2002. Porém, essa maioria não se convenceu de que era possível vencer com nossas teses. Ela continua convencida que é preciso dialogar com os setores ditos democráticos da burguesia.
que é preciso não se apresentar como uma ameaça aos interesses do capital. Que Lula, ganhando, faria um governo republicano, um governo dentro dos limites institucionais. E aí faz a carta aos brasileiros. Então, Lula faz uma carta aos brasileiros, que aquilo ali, na verdade, é um pacto de convivência com o capital hegemônico, já no Brasil, que é o capital financeiro, que tinha desbancado o capital industrial, que era hegemônico até o início dos anos 90 no Brasil, já era hegemônico. Lula faz um sinal, né, bem palossiano, né, palossiano de Palocci, esse que nos traiu vergonhosamente, né, recentemente, que foi o ministro da Economia de Lula, né? E, ao mesmo tempo, amplia o arco de aliança de quem é o vice de Lula, o empresário do ramo da têxtil, que era o vice de Lula, né? Que muita gente diz, como é um cara legal, um cara decente, não sei o que e tal. Ele representava a burguesia na chapa. Não a burguesia financista, ele representava um setor minoritário do capital industrial, e dentro do capital industrial um setor terciário, que é o ramo têxtil. Mas o PT montou a cena clara. E representava um setor burguês, e fomos assim à disputa. A nossa avaliação é que nós vencemos principalmente por conta da crise do neoliberalismo, que estava com profundo desgaste. Né? Então, na conta da direita do PT, vencemos porque fomos capazes de ampliar as alianças, porque fomos capazes de dialogar com setores dos banqueiros, etc. e tal. Né? Mas vencemos a primeira eleição e aí a gente abre um novo ciclo no PT. A gente encerra esses anos de profunda turbulência interna e de profunda turbulência na sociedade brasileira, que foram os anos 90, onde a gente encerra com o PT mudado, com a vitória, com o candidato também mudado, com um programa bastante mudado em relação ao primeiro, e começamos então a terceira fase do PT. E a atuação de esquerda está fazendo o que nesse período aí? A gente já existia, né? Então, desde 93. Então, a gente tinha participado da maioria do Diretório Nacional, tinha perdido a maioria lá no Guarapari, no 10º Encontro Nacional, tinha sofrido um pequeno racha, mas continuávamos a disputar o PT. Né? Era um momento onde a gente tínhamos ainda uma força militante bastante considerável. Estávamos a pleno vapor nos organizando em todo o país, né? E estávamos também discutindo o que éramos nós. Por quê? Porque quando a gente fundou a articulação de esquerda, lá em 93, nós não fundamos assim uma corrente como a gente tem hoje, uma corrente que tem suas fronteiras bem delineadas, sua disciplina bem desenhada no seu regimento interno, as obrigações dos militantes, nada disso. A gente fundou, na verdade, um grande movimento. Era um movimento que agrupou aquela parte toda descontente na velha articulação, mais outros grupos de pessoas que eram de outras coisas, não eram da articulação, mudando a tendência. E isso foi, daquela maneira, ela não ia durar. Então a gente começou um debate que era preciso transformar aquele movimento e, paulatinamente, transformando numa corrente política. Né? Então, a gente viveu o primeiro momento, que foi esse primeiro momento que eu chamo da fase movimentista da atuação de esquerda. A gente fez aí 4 seminários nacionais, né? Aliás, 6 seminários nacionais, na minha conta, né? 6 seminários nacionais. Fomos paulatinamente discutindo a organicidade, a organização, e, para mim, esse ciclo, dentro dos anos 90 da articulação de esquerda, ele é encerrado nesse 6º Seminário Nacional, lá em Minas Gerais, quando a gente decide adotar as linhas que primavam pela organização e pela organicidade. Inclusive, decidimos ali não mais permitir que os nossos sindicalistas participassem da articulação sindical, porque até aquele momento, os sindicalistas ligados à articulação de esquerda participavam da articulação sindical.
Então, ali naquela análise feita naquele seminário nacional, né, se constatou que não tinha sentido você fazer todo o combate que a gente fazia no PT e no movimento sindical a gente está junto à unidade de luta, que era a articulação sindical. Então, a gente decide romper com a articulação sindical e isso nos custou um segundo racha, porque uma base sindicalista lá de São Paulo, que era liderada, tinha, entre uma das expressões muito conhecidas, Arlindo Chinaglia, que também era da articulação de esquerda naquele momento, eles saem da E porque eles não conseguiriam se reeleger deputado sem a base sindical que ele tinha, que era toda ligada à articulação sindical. Então ele sai com algumas pessoas da E e faz parte, junta-se com outros e tal, até Fernando Ferreira de Pernambuco. Esse grupo saiu da E se juntou com pessoas vindas de outros lugares, tipo Ferro daqui, que não era da E, e fundaram o Movimento PT. O Movimento PT foi fundado por essas pessoas, principalmente por Arlindo Chinaglia de São Paulo, que saiu para garantir a sua sobrevida eleitoral, porque a base era muito sindical, ele era sindicato médico, e com aquela decisão da articulação de esquerda, no sexto seminário nacional, para ele era muito difícil de continuar, e ele saiu da articulação de esquerda aí. Mas, a partir dali, a gente mudou a estrutura organizativa da corrente, aprovamos um outro regimento interno e avançamos na nossa construção, né? E, a partir daquele momento, nós não tivemos mais seminários, nem éramos divididos mais por coordenações, essa coisa assim frouxa. Nós já passamos a ter uma estrutura que era baseada nas conferências nacionais, estaduais e municipais, na eleição de direções nacionais, estaduais e municipais, com regras mais nítidas, né, mais bem estabelecidas para participar da tendência, ou seja, deu um avanço, um salto muito grande na nossa organicidade ali, naquele seminário nacional que foi o último. É a primeira fase que encerra naquele momento, essa fase mais movimento, né? Dali para adiante, a gente vai mais organizados, inclusive, participando dessa disputa interna do PT com essa violência toda que foi nos anos 90, né? Uma coisa que não foi fácil para nós, que sempre fomos uma tendência militante, sem grandes aparatos, sem grandes estruturas financeiras, para enfrentar todas as máquinas que nós enfrentamos. Mesmo assim, nós chegamos a ter eleição de vários quadros, né? Como naquele tempo o PT elegia ainda muito representante dos movimentos sociais, porque as eleições eram mais militantes. Aí nós chegamos a ter vários quadros de deputados federais e tudo mais, né? Chegamos a ter até 8. 8 deputados federais. Depois foi diminuindo, chegamos a ter 1 e agora temos 3, né? Mas por que a gente diminuiu? Tá? Porque as eleições também mudaram, né? As máquinas, as estruturas é que são decisivas para eleger esse povo. E como a gente não tem, é claro que a gente vai perdendo espaço. Então, essa é a segundo momento do PT, até a primeira vitória de Lula, onde nós fomos... Nossa grande vitória foi fundar a articulação de esquerda. Impedir algumas coisas, que o PT fosse para o governo também e tal. Fora disso, nós perdemos a grande batalha pela concepção do partido dentro do PT. A verdade é essa, né? E a partir daí, o PT começa a se consolidar do rumo que ele vai hoje. Posso ir para o terceiro momento? Pode, né? Valendo. Tem algumas perguntas aqui, mas eu acredito que seja melhor você seguir e deixar para o final as perguntas, viu? Para não quebrar o ritmo aí. Porque tem umas perguntas que fazem no primeiro momento. E aí a mistura tudo, é melhor você seguir no final. Tá, então vamos lá. Eu vou para o terceiro momento aqui. É quando a gente começa com os governos do PT, né? Qual era o clima interno do PT para manter esse método, dizer, o interno e o externo? O clima interno era: nós vencemos a eleição. Aqueles que defenderam o giro para o institucionalismo, que hoje a gente chama mais corretamente de uma concepção de conciliação de classes, que eles disseram: nós vencemos, nós estávamos certos. Nós ampliamos as alianças, fizemos uma chapa no setor da burguesia, mudamos o nosso programa, estabelecemos um pacto com o setor financeiro e ganhamos a eleição.
Então, a história provou que quem estava certo era a direita do PT. E aí bota Palocci de ministro da Fazenda e começa o debate dentro do PT. Qual é o debate que começa dentro do PT? Era justamente o debate onde é que ia dar um governo baseado nessa estratégia, nessa linha estratégica. A linha da conciliação de classe ia dar em quê? E começa aí um debate que é mais claramente colocado como estratégico, bancado por nós e outros grupos, que eu chamada esquerda do PT, questionando essa estratégia. Quando a gente mantém a defesa de uma estratégia de poder, de reformas estruturais, do horizonte de conquista do socialismo, isso vai ganhando força com o PT no governo. Por quê? Porque com o PT começa a governar baseado na estratégia de conciliação de classe, os primeiros anos do governo de Lula não foram fáceis. Por quê? Porque a opção deles era manter os fundamentos principais da política econômica de Fernando Henrique Cardoso, era o que dizia a Carta aos Brasileiros e cumpriram, superávit primário, os fundamentos da política neoliberal foi mantido no primeiro governo Lula. E isso trouxe consequências. Nós perdemos apoio popular. O governo teve momentos de crise. E gerava um debate muito forte dentro do partido acerca do que estava acontecendo. Né? Composição do governo eram eles. Basicamente. Né? Por exemplo, nós da Associação Esquerda nunca fomos chamados para ministério nenhum. Não sei por quê. Eu acho que os caras acham que pessoas que defendem uma estratégia diferente vão atrapalhar o governo deles lá. Então, nesse terceiro momento, o debate sobre estratégia ele é muito forte. Né? Ele é muito forte. E aí o melhorismo, como é que chamava, ele vai ali se mantendo e quem vai mudando essas coisas é a própria crise, é a própria dinâmica da luta de classe. Porque o governo ele é submetido à pressão da luta de classe, começa a corresponder em alguns setores com essa política que estava aplicando. A política que gerou a crise, que derrotou o PSDB, tinha seus fundamentos mantidos no governo que venceu. O governo venceu na esperança do povo mudar, na esperança de vir outro programa, de vir outras medidas. Na hora que ele manteve grande parte da política econômica, é claro que aquela crise se perdava e ia ser administrada por quem? Porque bancou que ela continuasse, que era o presidente Lula. Essa é a questão. Então, esses tropeços todos geraram momentos de muita discussão interna no PT, no Diretório Nacional, na base militante, na sociedade, em todo canto, e isso foi importante porque permitiu mudanças mais à frente. Né? Porque até onde foi esse governo? 2002 a 2006. O que é que acontece em 2005? O mensalão. Por que o mensalão? O mensalão é uma expressão de quê? A crise foi fabricada, a crise. Mas tinha um fundamento ali. Qual era o fundamento? A concepção de que a linha estava correta de apostar nas eleições, ela vai se aprofundando. Na visão de quem defendia, como Zé Disseu, que era um dos grandes carros-chefes disso, era preciso aprofundar, era preciso se especializar no jogo eleitoral. Ora, o jogo eleitoral se ganhava, como se ganha até hoje, com estrutura financeira, com grande propaganda, era o auge dos marqueteiros, de Duda Mendonça, que era o rei dos marqueteiros, o marqueteiro de Lula. Foi ele que conduziu a campanha. E aí? Dá o mensalão, por quê? Porque as pessoas começam a buscar todos os meios possíveis e inimagináveis para financiar campanhas, né? Para fazer... No meio do governo Lula, em 2004, teve a campanha para prefeito, onde quem tinha sido em 2000, como João Paulo, o PT tinha eleito João Paulo aqui em Recife, ou seja, era a hora de disputar a reeleição em 2004, na metade do governo Lula. Esse povo todo estava correndo atrás de fazer grandes campanhas poderosas, com grandes marqueteiros, que custavam uma fortuna, né? Contratos inimagináveis,
se pagavam marqueteiros daquele, né? Pode de 100 milhões de reais. E era busca desesperada por financiamento privado da eleição, terminou nessas relações com o empresariado, financiava as campanhas, etc. e tal. E aí o inimigo se aproveitou, fez aquela armação toda, deu no mensalão, que parecia que tinha sepultado o governo Lula. E o mensalão, para muita gente, e aqui, os que estão ouvindo vários, já viveram isso, parecia que o PT ali ia ser derrotado, que Lula não ia ser reeleito em 2006, no ano seguinte, e que era o fim da nossa experiência. E aí o que acontece? Naquela crise toda, Lula consegue dar alguns giros no seu governo, né? Começa a adotar uma linha diferenciada e construir as condições, a militância, que ainda existia, a militância mesmo que eu chamo, não é o militante, não é o eleitor pago do PED, que ainda existia em grande quantidade, ela é tomada por um sentimento de defesa daquele patrimônio histórico que é o primeiro governo operário e tudo mais, e participa maciçamente do PED e depois na eleição de 2006, ou seja, há uma mobilização muito forte. Lula muda algumas questões do seu governo e a gente consegue, com muita dureza, a reeleição, quando muita gente acreditava que, por conta da crise do mensalão, ali o PT estava fadado ao fracasso. Esses são um dos momentos críticos desse primeiro momento, do primeiro governo do PT, do primeiro governo de Lula, né? Isso permitiu, inclusive, mudar as relações internas. O que é que nós estamos fazendo? A gente criticava o rumo do governo. E tinha uma tendência que não tinha medo de criticar o rumo do governo Lula no primeiro, era nós. Fazíamos isso dentro do PT. E fora, a gente defendia o PT dos ataques da burguesia. Mas dentro do PT e nos fóruns, era a tendência que estava na vanguarda do questionamento. E tivemos um papel muito importante na defesa do PT na crise do mensalão, né? O PT fez um congresso aqui em Recife, e na mesa de abertura, Walter Mar, que representou a nossa tese, ele faz uma brilhante defesa do PT, de tudo que o PT significava, e termina com a palavra de ordem: viva o PT. Aquilo ali foi uma fase onde a gente jogou um jogo que era até maior do que a força real que a gente tinha. Mas tivemos um papel muito maior do que o nosso tamanho enquanto organização. Então a gente estava com a organização que tinha avançado na sua construção, na sua concepção de organicidade, com uma formulação política aprumada, e fomos capazes de fazer a defesa do PT nos ataques inimigos e também enfrentar o debate que a gente achava equivocado no rumo do governo Lula, na maioria de direita, no melhorismo. A nossa ação era de um debate duríssimo. E isso nos rendeu no PED, logo após o mensalão, em plena crise do mensalão teve um PED, né? E nos rendeu um bom desempenho eleitoral. Voto foi nosso candidato a presidente, tivemos um resultado muito bom, um resultado muito grande, até porque outras candidaturas da esquerda do PT também tiveram, né? E naquele PED teve segundo turno, né? Teve segundo turno, acho, naquele primeiro PED. E a situação de esquerda não foi, volta, teve um bom desempenho, mas não foi, e a gente apoiou o Raul Conte, que perdeu e tal, até porque alguns setores tinham ficado no PT por conta da crise da reforma da Previdência, outra crise importante, né? A direitização do PT levou à defesa do governo da reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência. Não essa, mas era uma reforma. Já mexia na Previdência e era criticada pelo setor, pelo movimento sindical e tal, e isso levou a uma crise enorme, principalmente na bancada do PT, que culminou com o voto contrário à Previdência e com um embate mais explícito de Eloísa Helena. São 4, né? 3 foram para o PSOL e um saiu para o PDT, se desapareceu, como os outros também. O PT expulsou esses 4 deputados federais, porque se insurgiram contra a votação da Previdência, mas também porque eram pessoas que já não acreditavam mais na disputa do PT. E essa questão. Então, eles foram ao limite da divergência
até porque queriam sair mesmo. Então foram expulsos, já exacerbaram no debate interno para poder ser expulso, sair como vítima, aquela coisa toda. Foram para o pessoal 3, com a Heloísa Helena, e o outro, Walter, alguma coisa, vou ver o nome dele aqui, ele foi para o PT. Então foi outra crise que a gente viveu, fruto do primeiro governo aí, na metade desse período que eu estou falando aí, dos 2 governos de Lula. Né? Isso são as crises que são frutos da adaptação da nossa estratégia a essa linha institucionalista. Né? Ao mesmo tempo, o PT vivia um ambiente interno de puro governismo. A tendência que nunca quis ceder esse campo de sereia, basicamente, fomos nós. E o trabalho tem medo de participar de executivo, né? Ele não permite que os vadeiros participem, não. Fica com medo de enfrentar as contradições que fatalmente todo mundo enfrenta quando vira executivo, né? Mas, e só o segundo governo, no primeiro governo de Lula, a gente tinha pego uma secretariazinha lá, chamada Secretaria de Pescas, que era um departamento, basicamente, da agricultura, e o trabalho foi bem feito. Terminou que Lula, no outro governo, conheceu, transformou aquilo no ministério, e mais na frente a gente teve o Ministério da Pesca. E esse ministério foi tomado da atuação de esquerda no primeiro governo de Dilma, que fez dentro dessa mesma política de alianças, porque era um setor de esquerda, que sempre gerou um certo incômodo, e ela precisava consolidar a aliança com o PL, que era o partido da Universal do Reino de Deus, que hoje é o número 10, que eles mudaram de nome, agora é Republicanos hoje em dia, né? Então ele tomou o Ministério da Articulação de Esquerda e entregou o pessoal de Crivella, do Rio de Janeiro, que era o pessoal da Universal do Reino de Deus. Foi a única experiência que nós tivemos de ministério em todos esses governos. Começou com a Secretariazinha de Pesca, virou ministério. Quando a gente pensava que estava consolidado, o ministério estava de vento em popa, e vem a eleição de Dilma, ela nos tira e não dá mais espaço nenhum. Isso também criou até crise, né? Teve gente que saiu da época e imaginava que tinha todo direito de ser ministro, porque sabe que tem essas vacilações, né? Que era o pessoal de Santa Catarina. Então, assim, esse período que a gente está falando aqui, ele é todo de governos. E ele vai até 2016. O PT vive avanço e recurso, e no final da segunda metade do segundo governo de Lula, a gente tem, fruto dessa inclinação à esquerda gerada pós-crise do mensalão, que todo aquele movimento em defesa do PT, da esquerda e do NAC, gerou um ambiente mais favorável. As correntes de esquerda, como as de esquerda, tiveram influência muito maior, como eu disse, até maior do que o nosso real peso, o nosso peso organizativo, exercer muito mais influência do que nosso tamanho permitiria em condições normais, temperatura e pressão. Tudo aquilo ali ajudou a Lula fazer aquele giro à esquerda, que veio com os PACs e tudo mais, que tirou Palocci, aquela coisa toda, né? Mudou a política econômica do segundo governo para uma linha mais desenvolvimentista, mas que gerou emprego com os PACs e tal, e ele deu um giro à esquerda ali. Muito ajudado por esse ambiente mais à esquerda que foi criado dentro do PT como reação à crise do mensalão, onde tendências como a nossa tiveram um peso importante naquele momento. Então, o segundo governo de Lula vai nessa batida e aí tem explosão de crescimento e apoio popular. Por quê? Porque ele estava falando aquilo que o povo precisava. Era quebrar com os fundamentos do neoliberalismo em aspectos importantes, na política externa, na geração de empregos, no uso do dinheiro público para aumentar o investimento nos setores populares, nas universidades, tudo aquilo que todo mundo aqui viveu. Né? Por quê? Uma decisão política. Muito daquele dinheiro que o Lula usou para fazer isso, ele tirou do fundo soberano lá, e as reservas que o neoliberalismo tinha criado, foi criado no tempo do Fernando Henrique, essa reserva internacional que se chama Fundo Soberano, que é depositado lá no FMI, é depositado no Banco Mundial. Agora eu me perdi aqui um pouco. E o Lula foi lá e pegou uma parte grande desse dinheiro e investiu aqui nos PACs para gerar emprego, para botar o povo para trabalhar, para comer, para fazer o sonho dele, né? Comer 3 vezes por dia e tudo mais.
para fazer a universidade nova, para tudo que ele fez, para reconstruir a indústria naval, foi feito a partir de uma decisão mais à esquerda, de enfrentar as pressões neoliberais e aplicar um novo programa, que aí a esquerda mete o pau a discutir porque é moderado, porque é neodesenvolvimentista e pererê, 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 mas era bem mais popular do que o neoliberalismo clássico, que o PT continuou a aplicar nos 2 primeiros anos do primeiro governo Lula. E isso dentro de um clima mais à esquerda do que o PT. É um momento bom da vida do partido e do governo. E ele vai até o final do governo Lula. Porque aí, com a força que estava acumulada, Lula, eu acho que é um método equivocado, essa coisa de o mandatário, eu escolho da minha confiança e tal, no consulta o partido, no debate com o partido, ele apresentou Dilma e pronto. Porque aí também, paralelo a esse clima mais aquele tudo mais, dentro do partido, no debate ideológico, tinha outro. Era o governismo, né? Quem é mais governo? Quem apoia mais Lula? Por exemplo, o campo majoritário, ele foi fundado nesse período, né? Lá atrás. Mas antes ele era a unidade de luta com aqueles grupos que tinham virado mais à direita, que era a Nova Esquerda Paraná. Teve um momento que o campo majoritário era a unidade de luta, que já tinha virado CNB, mais a mensagem ao partido, que foi fundada pela DS. Depois o campo majoritário era composto pela CNB, mais Movimento PT, mais EPS. E mais o PT de lutas e mais, PTLM, que depois não existe mais, entrou dentro da CNB, que é aquele do Tato, da Tatolândia lá, que construiu essa história PT de luta de massa. Para vocês verem como era bom se fazer parte da corte, como se as pessoas mudavam suas posições, como a ADS mudou, tinha uma tendência que vem da esquerda revolucionária para uma tendência moderada, adaptada ao giro à direita do PT, para ter espaços importantes no governo federal, como efetivamente teve. A ADS ocupou o Ministério da Reforma Agrária e tal, teve vários espaços importantes no governo de Lula, e de Dilma também. Então, o campo majoritário, ele que tinha de antes, ele passou a ter essas composições com setores que antes eram da esquerda do PT. E quem combatia esses campos majoritários? Nós. Nos momentos ruins, de muito isolamento, nos momentos bons, como foi depois da crise do mensalão, e nos momentos péssimos depois dessas crises, com esses PEDs, onde esses setores que eram da esquerda se adaptaram, mudaram de posição e foram lá fazer composição com a CND para poder usufruir da mesa do rei, para poder usufruir, estar mais perto de Lula e dos cargos do governo federal. Então foi um momento também para nós muito duro, como é hoje, né? Mas você enfrentar uma composição majoritária dentro do PT, que não era só a CNB, contou com a mensagem, contou com vários setores da antiga esquerda do PT, que se apoiavam numa tese de que eles estavam certíssimos, porque o governo Lula não estava dando certo, o governo Lula não estava crescendo no apoio popular, com o PAC, com tudo aquilo, então a tese era aquela. Então as tendências que não se rendiam a isso, que continuavam a questionar e a defender a estratégia democrática, popular e socialista, como nós nunca abrimos mão, por preço nenhum, eram cada vez mais isoladas. Por isso, inclusive, que Dilma não teve nenhuma, na minha avaliação, não teve nenhuma dificuldade em tirar o ministério e entregar para a Universidade do Reino de Deus. Porque a gente, dentro do PT, nunca abandonamos a crítica àquela linha que era seguida no governo, mesmo quando ele deu certo. E, então, imagina a nossa dificuldade, você manter um polo de resistência a uma maioria que sustenta as suas teses com o resultado do governo. Os bons resultados do governo Lula eram apresentados como a prova de que aquela linha estratégica estava certa. E aí, o que é que deu? Eleição de Dilma. Dilma começa a continuar a aplicar os PACs e tal, mas
começa a montar um núcleo de governo, que era Luiz Mercadante, Eduardo Cardoso, Pimentel, lá de Minas Gerais, um núcleo à direita, mais na direita do que Lula, e vai perdendo apoio popular, e todos nós vivemos o que foi o martírio para ele reeleger Dilma, né? Reelegemos assim numa reviravolta total da militância, sangue no olho, faca nos dentes, militância dia e noite, noite e dia, em todos os lugares, Lula feito um louco, recém se recuperando do câncer na garganta, fazendo comício e falando muito. Lembre-se que na reta final ele veio aqui em Pernambuco, fez 3 atos num dia só, foi em Petrolina, veio em Recife e qual foi o outro? 3 atos no mesmo dia. E com todo aquele sacrifício a gente elege Dilma. E o que é que ela faz logo no começo do governo? Volta a 2000. Porque a crise de 2008 estava se aprofundando, o Brasil não tinha mais condições econômicas de manter o mesmo pique de investimento que tinha antes, e ela, ao invés de procurar saídas que dessem um enfrentamento, que construísse, que apoiasse no povo para construir saídas populares àquela crise que não era gerada pelo governo dela. Era uma consequência da crise mundial de 2008 que vem se aprofundando até hoje. Mas o que é que ela faz? Ela chama Nelson Levi para Ministério da Economia e aplica a mesma fórmula do início do governo Lula lá atrás, em 2000, e a gente sabe no que deu. Medidas antipopulares, neoliberais, apoio popular, e abriu as condições para que o golpe começasse a ser gestado e viesse a se consolidar em 2016. Então, é a tentação das teses de fazer acordos, de fazer concessões às teses da direita, sempre é muito forte nessa maioria que lá no começo dos anos 90 optou por abandonar os conceitos fundamentais da luta de classe. Então, quando a gente fica falando nisso, não é um exercício de retórica, não é verborragia ideológica, não. Isso é vida real. É coisa que se traduz nos governos, é coisa que é aplicada nos governos e tem seus resultados. Então, nós corremos um sério risco de não reeleger Lula por conta dessas concessões aos aspectos da política neoliberal que ele implantou no começo. E perdemos o governo, abrimos o flanco para levar um golpe em 2016 por conta da mesma opção que Dona Dilma fez ao aplicar um programa que ela tinha se comprometido na eleição a não aplicar. A história da nem que a vaca tussa, só deixou a vaca tossir. E ela ainda foi no encontro do PT, estava lá para dizer, não, isso aqui vai ser só 2 anos, depois a gente recupera. Acontece que a direita tinha crescido muito no Brasil desde 2013. Desde 2013 que as forças de direita vinham se organizando aceleradamente, vinham se preparando aceleradamente para tomar no voto ou na marra. No voto ou na marra. Cooptando setores. Lembre-se que o PSD, através de seu Eduardo Campos, o final Eduardo Campos, já estava no jogo anti-PT. Ele foi candidato combatendo o PT e aliado com Serra. Então, o jogo da direita no Brasil vinha crescendo, vinha se fortalecendo muito. E a gente teve um esforço enorme para reeleger Dilma. E aí, ela fez uma campanha e animou a militância, radicalizando o discurso. Quando assume, aplica... Ou seja, o que é isso? Isso é maldade? Não, isso é concepção estratégica. É isso que permeia a disputa do PT e é a mesma disputa que nós fazemos até hoje. Nós continuamos a debater no pós-golpe a mesma história. Porque, para terminar, eu quero terminar agora essa apresentação. O que é que está acontecendo hoje no PT, nesse período de golpe para cá? A grande discussão é quem está certo agora? Nós que dizíamos que a estratégia de conciliação de classes ia dar em derrota, ou quem continua a defender a estratégia que levou à derrota? O PT precisa ou não precisa mudar de orientação estratégica? Precisa ou não precisa mudar o seu funcionamento, mudar a sua forma de interagir com o povo, etc. e tal, que é isso que a gente vem batendo nessa tecla já desde todos os últimos 3 congressos, pelo menos. Nós tivemos um golpe.
Um golpe é uma coisa que sacode a sociedade. Mas nem com um golpe a maioria do PT rachou. Abriu a perspectiva de uma rearrumação interna no PT que permitisse a adoção de uma nova orientação, como aconteceu em 93, quando teve o racha da velha articulação, que gerou a articulação de esquerda, e ali permitiu, por um período, que a esquerda do PT se fortalecesse. A CNB ela optou por mecanismos que garantissem a sua unidade e, logo após, reafirmar a velha estratégia, o que ela fez. Os 2 últimos congressos, a CNB ela se manteve, estimulou o patriotismo de tendência, aquela coisa toda, né? E foi mantendo devagarzinho o mesmo fundamento da campanha de Haddad, a mesma coisa. E agora, escancaradamente, eles defendem a mesma estratégia de forma aberta. Dizem que nunca teve conciliação de classe no PT, porque o que teve foi melhoria para o povo. Eles estão tentando resgatar os acertos de Lula e Dilma, para provar que é preciso manter a estratégia de conciliação de classe, que o PT está bom do jeito que está, um partido eleitoral. E mesmo a necessidade de mobilizar contra o Bolsonaro agora, que é mais uma prova da falta que faz um partido organizado, militante, formação política, etc., que a gente sente muito a falta disso. Tem a pandemia, tem que ficar em casa, mas antes, a gente já vinha precisando se mobilizar há muito tempo contra o governo Bolsonaro. E eu vejo a dificuldade do movimento sindical. Vejo a dificuldade é real. Por quê? Porque se o PT não muda sua orientação estratégica, se o PT não vanguardia, se ele não é o polo mobilizador de um enfrentamento de classe no Brasil, ninguém vai fazer. Por isso que a gente diz, não tem saída popular sem o PT participar. E a maioria do PT continua a vacilar. Continua a vacilar. Nós continuamos na resistência. Nós tivemos um papel fundamental em concorrente política, agora, nesses últimos episódios, nos últimos meses, para pressionar o PT a adotar o Foro Bolsonaro. Fizemos aquele seminário virtual, documentos que foram lançados, essa aliança com o Genuíno, com o Rui Falcão e outros setores que estão no Fórum Bolsonaro. Ou seja, nós temos tido um papel muito importante na disputa do PT, mas no Congresso e na preparação das eleições, a maioria continua com a sua mesma linha. Inclusive está bancando uma linha que é correta de lançar candidato em todo qualquer lugar, mas é para preparar a eleição de 2022, porque para eles o eixo do mundo é a presidência da República. Ou ganha, ou o PT não tem mais o que fazer no Brasil. Eu não tenho muita dúvida se nós vamos ganhar com essa linha, né? Com a Haddad candidato, nem se fala mais de Lula. Então, assim, para encerrar essa parte, queria deixar o seguinte, que essa disputa entre de estratégias, que ela continua e continua com muita força. E os setores majoritários do PT, que não fizeram maioria absoluta no último Congresso, mas conta com a Aliança no Diretório Nacional, com vários outros setores, feitos o movimento PT, como outros grupos que ficam ali, né, já cheirando o cheirinho do poder em 2022, se tiver, e mantendo a velha e carcomida orientação estratégica da conciliação de classe. É esse o embate do PT hoje, né? E como é que está se transformando fora? Debilidade de mobilização, perdendo protagonismo muitas vezes, da mesma forma que aconteceu no Fora Collor. Está acontecendo de novo a mobilização de rua espontânea, está acontecendo, e a vanguarda, e a principal força de vanguarda, que é o PT, não está tomando iniciativa nenhuma para mobilizar o povo, a não ser a campanha de rede social. Então, e você vê, demorou, entrou atrasado no Fórum Bolsonaro. E, mais uma vez, está preso na armadilha do impeachment, porque se não tiver a luta completa pelo impeachment, pelo Fórum Bolsonaro, impeachment, anulação da eleição de 2018, como o PT entrou na justiça, restaurar os direitos de Lula e votar na PEC das diretas, se a luta não é inteira e não tem uma pressão forte para isso, a gente vai ficar preso na armadilha do impeachment, que se der certo, porque o Bolsonaro está se reorganizando no Congresso via o Centrão, está todo mundo vendo ele comprando cada vez mais setores do Centrão, o que pode impedir a maioria no Congresso para aprovar o impeachment, a gente vai ter que engolir Mourão. E Mourão vai ser o atual sistema sem Bolsonaro, mas com Guedes, com a mesma política econômica, etc, etc. Então, a disputa continua. Esse é o período que a gente vive. Situações muito difíceis,
né? Com cada vez menos espaço para uma corrente por nós, mas a nossa opção é de não permitir a derrota final desse período histórico da principal representação da classe trabalhadora, que é o PT. Porque se o PT for derrotado agora, se nesse processo de impeachment ele voltar a permitir que a classe trabalhadora que ele representa fique a reboque dos setores da oposição burguesa, como aconteceu lá nos anos 60, 70, com o MDB, é voltar um retrocesso histórico de a classe trabalhadora perder sua capacidade de protagonismo e ficar a reboque dos setores da oposição burguesa. Isso significa retroagir o nível de organização e de capacidade de luta da classe trabalhadora e seu principal partido ao que era o velho PCB a reboque do MDB naqueles tempos atrás. É lógico que não é a mesma coisa, os tempos históricos são diferentes, mas é uma analogia que é válida fazer. É muito válida essa analogia. E a gente tem que lutar com toda a força até o fim para impedir essa derrota, para o PT continuar a ser não só a principal expressão da classe trabalhadora, mas principalmente impedir que a classe trabalhadora perca o seu protagonismo e fique a reboque desses setores burgueses aí, com essas alianças, com a tal da centro-direita, frente ampla, tudo que é isso que significa. A tal da frente ampla é, mais uma vez, uma frente onde prevalecem os interesses burgueses em detrimento dos interesses dos trabalhadores. Como sempre foi, e é mais uma vez isso. Mas isso junto, etc. Então, eu acho que é suficiente o que eu falei, demais até, para caracterizar a história do PT, como está da fundação até hoje, e a nossa história, né? E a nossa opção de continuar petista e defendendo e disputando o rumo do PT. Pronto. Obrigado, camarada Múcio. Encerrei. Deixa eu ativar aqui minha câmera. Múcio, só complementando, o camarada Rogério pesquisou aqui e identificou aqui aqueles outros parlamentares que foram expulsos do PT na mesma ocasião que a Heloísa Helena, né? Ele citou aqui que foram o Babá, a Luciana Genro, a filha do Tasso Genro, e o João Fontes, que é um parlamentar de Sergipe, na época deputados federais. O que é que só para complementar então, o que é que significavam esse pessoal? O Fontes, internamente no PT, não significava nada, porque ele era surdo. Mas Babá, ele era representante de uma corrente política que até hoje é do pessoal, chamada Corrente Socialista dos Trabalhadores, o antigo rastro da Convergência Socialista, e a Luciana Genro, o Movimento de Esquerda Socialista, que também é um antigo racha da Convergência e que saiu do PT. Não foi apenas o parlamentar que saiu, saíram essas correntes todas, e ele junto. Certo. A audiência nossa aqui, nesse momento, a gente tem 37 pessoas online. No momento de pico aqui, a gente conseguiu ter 53 pessoas. Eu acho que é uma audiência muito boa, tendo em vista que a divulgação que a gente fez, ela foi muito mais interna ao pessoal que já se articula dentro da corrente e o pessoal que está mais próximo, né, no cotidiano da articulação de esquerda. Mas tem algumas pessoas aqui que são novas, que são novos militantes dentro do Partido dos Trabalhadores, e que uma coisa que a gente esqueceu de fazer, Múcio, que era você se apresentar, né? Então, eu acho importante falar que Múcio, além de ter sido vereador do Recife, ele hoje é membro da Executiva Estadual do PT e da Direção Nacional do PT, além de ser também da Direção Nacional da Articulação de Esquerda.